E aí, galera, estamos aqui, ó, naquele nosso novo projeto, o da Escola Flix, né? Minto, olha, até eu estou me enrolando, Coletivo Flix. E a gente vai trabalhar no nossa primeira websérie, falando, discutindo sobre avaliação. E no nosso capítulo 1 a gente falou, né, de avaliação de forma geral, né, meio de por que avaliar, né? E de uma forma bem divertida, dinâmica, a gente deu alguns exemplos nossos e trabalhamos um pouquinho essas ideias de como, na verdade, do porquê avaliar. E hoje, né, seria o capítulo 2, tá? A gente vai discutir essa questão de como a gente pode acertar na avaliação, como a gente pode ser certeiro. É possível ser certeiro na avaliação? E a gente vai falar dos tipos de avaliação, o que é que a gente pode definir como critérios para avaliação, né, traçar objetivos, ou seja, a gente vai tentar te ajudar a acertar no seu processo de avaliação, seja para qual finalidade for, corporativa, educacional, né, científico, se quer avaliar seu aluno de sessão científica, tá? Independe disso. E para iniciar as discussões, a nossa conversa, eu vou chamar aqui Lara para falar um pouquinho das experiências dela e como a gente pode trazer, né, alguns tipos de avaliação que ela usa para a realidade do ambiente educacional. Beleza? Vamos embora, Lara. Olá, pessoal! É muito bom estar aqui com vocês. Espero que estejam todos bem. Eu vou primeiro dar uma explicadinha assim como é que é o meu contexto. Eu sou professora de design na universidade, como vocês já sabem. Então, basicamente, meus projetos são variados. Dentro de um mesmo projeto, os alunos trabalham com temas diferentes. Então, é muito difícil eu chegar com uma prova no final e falar vamos avaliar isso daqui. É quase impossível, porque todo mundo tem seu projeto com um tema diferente. Então, eu tive que ser um pouco criativa nesse sentido. Eu estou nos Estados Unidos, então aqui o sistema de avaliação é por letra, então os alunos recebem A menos, B mais, B menos, em letra, e eles correspondem a notas. Então, eu posso usar números e converter para a letra no final, ou sempre usar letra. Já comparando os dois, assim, eu acho que o número dá aquela precisão, e aí faz aquela cobrança de dizer, por que que tirou meio ponto ou 0,25? Então, eu acho que o número dá mais uma ideia de precisão e a letra dá uma ideia de estágio, tipo assim, onde você está hoje, né? Então, às vezes eu uso número, às vezes eu uso letra. E quando eu uso número, eu uso sempre rúbrica. Então, a gente falou um pouquinho disso daqui, assim, a ideia de usar a rúbrica seria de deixar o processo um pouquinho mais igual para todo mundo, assim, se é que a gente pode comparar, né? E aí eu coloco os parâmetros, normalmente eu deixo já, quando eu passo o projeto, eu já digo quais vão ser os parâmetros de avaliação, e aí eu coloco dentro de uma escala. E aí, para cada escala e para cada parâmetro, tem assim, cumpriu isso, isso, isso. Cumpriu isso, mas não cumpriu isso. Então, fica numa escala e a pessoa entende por que naquele determinado quesito ela tirou meio, inteiro ou zero, basicamente. Então, eu uso esse método de rúbrica, só que ele dá muito trabalho para mim, porque eu tenho que escrever a rúbrica inteira, que é basicamente uma folha com todos os parâmetros e um texto para cada parâmetro. Então, assim, eu acho que ele gasta muito tempo do professor. O que eu faço também, como eu trabalho sempre com projeto, eu posso dizer que tem uns 15 anos que eu não faço uma prova, nem como aluno eu fiz, nem como professor. Então, a avaliação é muito qualitativa. A gente avalia muito a qualidade dentro dos parâmetros de projeto e tudo. Então, eu gosto de fazer avaliações periódicas, não só deixar tudo para o final, até para o aluno saber se ele tem que correr atrás do prejuízo, se ele está bem no que a gente está fazendo. Então, minha recomendação é sempre ter uma avaliação periódica, tipo assim, se o projeto é de um semestre, no meio do semestre a gente faz uma avaliação para todo mundo. E essa avaliação não é necessariamente dar uma nota. Essa avaliação é dizer assim, vamos ouvir dos outros onde eu estou, ver como os projetos dos outros estão, mostrar os projetos para pessoas de fora. Então, normalmente essa avaliação de meio termo, assim, ela é
bem, pode ser aberta, pode ser com os colegas, não necessariamente sai de mim. Então, eu faço muito isso. E aí, no final, tem sempre uma apresentação final que eu gosto de fazer com outras pessoas também, dependendo do ano, dependendo do projeto. Por exemplo, eu dou aula de projeto final. E aí, nesse projeto final, eu convido outros 2 professores para assistir, para serem parte da banca de avaliação. Por quê? Porque eu acho que essas questões subjetivas partem muito do meu ponto de vista também, do que eu já vivenciei, do que eu vi do aluno desde o início do semestre. Então, eu gosto de chamar os professores para eles serem mais imparciais na questão do resultado final. Mas eu, como professora deles, eu avalio o processo também. Vou deixar os outros falarem, depois eu volto aqui com mais coisa. Massa. Ô, Lara, uma dúvida que surgiu aqui na minha cabeça, pode ser da galera também que vai estar assistindo aí com a gente. A avaliação por rúbrica, ela tem que ser bem planejada. 2 coisas, ela só se aplica à avaliação de projetos, e a outra, ela é tão trabalhosa assim, a ponto de ser difícil de aplicar em turmas maiores? Eu acho que ela vale a pena quando você tem muitos alunos. Só que minhas turmas, elas são pequenas, normalmente de 20 alunos. Então, às vezes, é mais fácil eu dar feedback, escrever um texto para cada aluno do que fazer a rúbrica. Então, eu nunca dou uma nota sem escrever nada. Eu acho que o mais importante, até a pessoa que tira 10, que tira A, no meu caso, ela recebe um feedback de o que ela poderia fazer de melhor, ou o que ela está fazendo muito bem. Então, eu acho que o comentário acaba sendo mais importante que a nota, mas como eu me adequo ao sistema de avaliação da escola, eu coloco a nota também. Mas, ao meu ver, o comentário é imprescindível. E eu acho que pode ser não necessariamente só para projeto, não. Pode ser para outras coisas também. Só que eu já fiz esse sistema, por exemplo, como aluna, numa aula de business. Então, a gente estava trabalhando dentro de uma mini startup, assim. E aí, eles colocavam os objetivos de cada tópico, onde eles queriam chegar. E aí, foi muito interessante, porque quando eu comecei a aula, tinham mini startups de todos os tipos, assim. E aí, eu tive que avaliar onde eu achava que eu estava em cada um, e depois eles disseram, beleza, você está no nível 2 desse tópico. Você quer chegar aonde até o fim do semestre? Ah, eu quero chegar no 4. Beleza, então se você chegar do 2 ao 4, está perfeito, mas apesar da escala ir até o 5, eu não precisava chegar no máximo para conseguir a nota máxima, que eu achei muito legal, era bem adaptado ao estágio que cada mini startup estava. Entendi. Então, você pode também aplicar na questão de formato MVP, né? De criar um produto e você acompanhar a formação e desenvolvimento daquele produto. E uma coisa interessante que você falou aí foi a questão deles convidarem o aluno para querer saber até onde o aluno quer aprender. Que é difícil, né? Porque a gente já vem com a caixinha pronta e a gente define onde o aluno deve chegar. E nesse caso, não, achei interessante. Eles dizem até onde você quer chegar e você escolhe. Né? Você sabe que quer chegar até o nível 4, você pode chegar no 5. Mas chegando no 4, para mim, tá beleza, tá de boa. E a gente não parar para pensar muito nisso, né? No viés até onde o aluno quer aprender. Isso é interessante. Eu acho isso interessante até para os alunos que são sempre nota 10. Porque esses alunos sempre nota 10, eles estão tão acostumados a tirar 10 porque eles dominam aquele básico, que eles não se esforçam para conseguir mais do que aquilo. Então, isso pode acarretar em pessoas acomodadas no futuro, assim. Porque elas já captam rapidamente aquele tipo de conteúdo que está sendo dado e tiram 10. E aí eu imagino que esse tipo de avaliação seja boa para as pessoas que são muito boas na escola e que poderiam chegar num nível maior. A gente poderia oferecer essa opção de, você está no 5, você quer ir até o 6? Você consegue, sabe? Acho isso interessante. Entendi, massa. E o detalhe, Lara falou da importância do feedback, né? Porque às vezes a gente avalia, mas não dá o retorno para o aluno. O aluno saiu mal na prova, mas por que será que ele saiu mal? Onde foram as questões que ele mais errou? Tá certo que isso é um ponto que o aluno tem que fazer essa autoavaliação também, tem que ir em busca de avaliar a prova, o trabalho que ele realizou, né? O MVP, o projeto, onde é que ele está falhando para poder dar uma continuidade melhor. E a gente tem um episódio aqui, inclusive meu e de Lara, falando sobre feedbacks, que tá massa, você pode procurar lá na playlist, que vai ter lá um falando só sobre a importância dos feedbacks, né? Para você ter noção disso aí. E agora a gente vai chamar
a nossa querida companheira aqui, de trabalho não, né? De diversão, que a gente conversa, diverte mais, né, do que tudo, que é Bel. E Bel vai trazer um pouquinho a experiência dela do ambiente corporativo, como é que ela avalia, né, os parceiros, como é que ela foi avaliada em relação a isso, porque a gente, estando no ambiente corporativo, tem uma parte educacional envolvida também, óbvio, e também no meio científico, como é que ela fazia como orientadora para avaliar alguns dos seus orientandos. Diz aí, Bel. E aí, pessoal, tudo bom? Trazendo um pouquinho esse viés, né? Diferente, mas complementar, porque hoje a gente fala muito de educação corporativa e também da educação dentro do ambiente corporativo e desse viés da avaliação dentro dos ambientes de pesquisa que são bem fortes, né? Seja a área que for. Né, que são ambientes que cada vez proporcionam mais para a gente, e isso é um ponto que a Lara trouxe ali na fala dela, que eu acho muito válido, que é a cultura do feedback. Então, isso é algo que é importante a gente pensar para dentro do ambiente escolar, eu acho fundamental, e eu até vinha comentando com eles antes desse papo que esses tempos eu me inscrevi num curso, né, e nesse curso que falava sobre essa nova educação, um novo modo de educar, o método de avaliação, ele era o método tradicional, né, da prova objetiva, prova dissertativa, uma apresentação de um seminário, aquilo que a gente já está habituado, né, então tinha um relatório, até tinha um momento de autoavaliação, mas não tinha um momento de autoavaliação com feedback, né, como é que você se sentiu no curso, como você sentiu o curso, enfim. Isso é algo que vem da cultura mais da pós-graduação, né, é algo que está já dentro desse outro ambiente escolar, né, desse outro ambiente de absorção de conhecimento, que é sentar com o grupo de alunos ou com os alunos individualmente e dizer, ótimo, eu coloquei aqui a minha opinião direta, né, sobre como foi o seu rendimento dentro dos meus parâmetros durante o decorrer do curso. Agora, como você me sente, como você sentiu o curso, o que você melhoraria, como você se coloca, né? Uma cultura que eu acho bem interessante, de uma metodologia que eu acho que até já falei aqui em algum papo anterior, que é a do Ikigai, que ela avalia comportamento, ela avalia o seu grau de evolução dentro de uma área de conhecimento ou dentro do seu autoconhecimento. Então, você consegue pegar um tema central e discorrer dentro das perguntas do Ikigai, por exemplo, né, sobre se você faz o que você ama, se aquele tema tem a ver, ou tem alguma ligação, ou tem algo relacionado. Então, você consegue migrar sobre essas questões e se autoavaliar, né? Óbvio, além dessas questões metrificáveis, né? Que a gente coloca em números, como a Lara estava comentando. Eu já dei aula onde a gente dava conceitos, né? Que são o A, o B, o C, o D, né? E eu também achava aquilo um pouco meio perdido, eu me sentia assim, não sei se outras pessoas que vão assistir também se sentem contempladas com essa minha fala, mas eu me sentia um pouco assim, tipo, mas esse aluno, ele tá ali, aí a gente começou a inserir o mais e o menos do lado, né, dos conceitos, né, A mais, A menos, B mais, B menos, né, para tentar colocar o aluno naquele meio termo, é como se fosse uma reguinha, né, esse aluno está aqui nessa régua, esse aluno está aqui nessa régua, enfim. E o que eu acho válido é a gente observar o além, né, observar o além do aluno, que é o que acontece no ambiente corporativo. A gente sabe que são pessoas e que não são máquinas e que tem dias e momentos que não estarão tão bem, não renderão, não vão prestar atenção tão bem também naquilo que está sendo dado, fornecido, né, de conhecimento, e não estarão tão ativos, porque eles têm vida além daquilo. Então, vem o famoso conselho de classe, né,
que também dentro do ambiente corporativo a gente utiliza como um meio de avaliar uma equipe. A gente senta com outros colegas, né, com os nossos pares e avalia, ó, será que a pessoa não está no momento bom? Então, tipo, a métrica também avalia esse gap, né? Ó, ele pode acertar tanto e ele pode errar tanto, porque tudo bem, vai ter um momento que ele não vai estar 100%, então tudo bem, mas a média é essa aqui, né? Então a gente começa a falar de comportamento. E aí avaliando, claro, sempre tentando receber o feedback dos dois lados, né? Tanto os meus pares dando para a equipe como recebendo, né? A gente também tem que estar aberto a receber para executar mudanças. Então, isso que a Lara trouxe, né, de chamar outros colegas para avaliar junto, isso dentro do ambiente de pesquisa, ele é bem comum dentro de apresentações de seminários, né? Eu já fiz alguns seminários onde eu chamava um colega ou outro que tivesse disponível para poder participar, para poder avaliar junto comigo aquela pesquisa que o aluno fez sobre o tema que ele discorreu. Então, isso era muito bacana, né? O Ikigai, eu costumo usar mais ele nas mentorias, para a pessoa fazer uma autoavaliação do que ela gosta, do que é bom para ela, do que ela pode ofertar para o mundo, enfim, como ela pode ser paga sobre aquilo que ela ama fazer, né? Isso também pode ser aplicado nas escolas. Algumas escolas realmente fazem essa análise do Ikigai quando ela tem esse propósito mais de mostrar para as crianças que existe um mundo além, né? Que elas podem estar se tornando aí pessoas que montem suas próprias empresas e tenham uma atividade financeira de curto ou longo prazo, né? Então, é algo também que é bem bacana de se usar. E eu gosto muito do feedback, né? Ao contrário, enfim. Massa, Bel. Agora, uma pergunta que surgiu aqui. Será que é possível trazer essa avaliação comportamental para o ambiente escolar do ensino fundamental, médio? E outro, seria a habilidade que o professor teria que desenvolver a mais ou seria outro profissional que iria auxiliar nesse processo? Porque vai acabar sendo mais uma coisa para o professor ter que aprender para executar, né? Porque muitas vezes bastava você ter um outro profissional de uma certa área auxiliando nesse processo. E a gente vê que muitos alunos hoje, eles têm uma deficiência muito grande de aprendizado pelo simples fato de serem muito ansiosos. A ansiedade em si acaba causando um transtorno no comportamento do aluno que dificulta até o aprendizado dele. Então, como é que a gente poderia trazer isso para o ambiente mais educação? Você falou que algumas escolas já fazem, até utilizam o método do Ikigai, mas como é que a gente poderia, e será que seria o professor que iria executar esse processo aí de avaliação? É aquela coisa aí do mundo perfeito, né? O mundo perfeito seria interessante ter pessoas que não tenham contato direto para não ter ruído, né, na avaliação, pessoas que não têm o contato direto com o aluno dia a dia para fazerem essa avaliação, né, que seria psicopedagoga ou auxiliar do psicopedagogo, ou algo nesse sentido, para que não tenha esse ruído do, mas eu gosto tanto desse aluno, eu sei a dificuldade que ele passa, a mãe, o pai, né, então, não ter esse ruído é importante quando a gente faz uma avaliação comportamental, né, isso é bem, bem, bem relevante. Existem escolas que aplicam métodos, e agora eu me lembrei de uma, que tem um método que ele é vendido, né, o fechadinho, de avaliação comportamental dos alunos, onde eles também são submetidos a atividades que eles cuidam dos colegas. Então, você verifica também, além do comportamento, o grau de comprometimento com as atividades na escola. E isso traz essa relevância do comportamento para ver se ele é comprometido, se ajudou a diminuir, por exemplo, a ansiedade, ajudar outros colegas, se ele tem um certo grau de justiça, né, de reconhecimento social. Então, existe
tem um método que é utilizado, agora só me fugiu o nome, mas daqui a pouco eu me lembro, mas se eu não me engano são 7, eu não vou dizer corretamente, mas 7 sentimentos ou 7 comportamentos, e ele é vendido como um desses pacotes, né, educacionais, ele é vendido junto, e eu já vi isso, e o que me impactou quando eu vi esse método chegando até a escola, é que o professor ia executar. Então, tinham atividades durante o ano que ele deveria incluir além de todas as atividades pré-determinadas. E aí eu falei, gente, vocês vão pirar a cabeça do professor com mais uma atividade para incluir, ou seja, o professor de ciências ou o professor de física, que nem o Vini, ele ia ter toda a atividade, né, do ano para cumprir e ainda teria mais o livro dos 7 comportamentos para mesclar junto com as atividades dele, padrões, digamos assim, né? Então, seria algo onde você avaliaria criatividade, grau de justiça social, enfim, comportamento, alguns deles seriam peças-chave na tua turma, né? Isso era aplicado, aí era do primeiro ano ao 5º, então era só ensino fundamental, não extravasava para o ensino médio. Eu achei interessante, achei bacana, mas na época meio que me deu um apertinho, assim, no sentido, nossa, eles ainda vão ter que pensar nisso, sendo que o professor automaticamente, na minha opinião, ele já avalia o comportamento de maneira não tão objetiva, meio subjetivo, quando vai para o conselho de classe e tudo mais, né? Então, nesse sentido, eu acredito que daria, mas eu sempre penso na figura de uma segunda, terceira pessoa, como a gente faz na academia, como a gente faz dentro do ambiente corporativo, onde a gente convida alguém para tirar esse ruído, né, do contato diário, assim, para ver se você não está errando ou se precipitando, né, no resultado. Massa. E gostei muito aí das colocações. É possível, sim, e não trazer mais uma atividade para o professor, né? Era interessante que o colégio tivesse um núcleo, né, responsável por fazer essas avaliações e estar dando feedback para os próprios professores, que às vezes os professores não conhecem ou não têm noção do que o aluno está passando ou de por que ele tem determinado comportamento. Talvez se a gente soubesse isso, né, ajudasse muito em algumas reações que o professor tem na sala. Mas a questão é interessante de avaliação, porque eu vou começar dizendo uma coisa que é muito normal. Avaliar é muito difícil. Tanto é que Bel falou que já fez um curso de especialização na faculdade extremamente conceituada sobre a nova educação e não tem nada falando de avaliação. Avaliar é difícil, mas é possível. O que não existe, que eu vou já desmistificar aqui, não existe uma avaliação única e perfeita. Isso é fato. Tá, mas está falando uma coisa que a gente já sabe. Pois é, mas eu não disse que não existe uma forma de avaliar, eu disse que não existe uma forma de avaliação perfeita. Tá? Então, na verdade, quando a gente eu passei pela metodologia, eu sou professor universitário e de ensino médio, então na universidade eu passei pela questão das metodologias ativas, mas que a gente acabava meio que avaliando de certo ponto tradicionalmente, e vem do ensino médio que é extremamente tradicional, fechadinho dentro da caixinha. E a gente tem avaliações, né, mesmo do método tradicional, que elas podem trazer, como as meninas falaram, que as melhores formas de avaliação que elas acharam foram as qualitativas, porque a gente não faz um recorte do momento do aluno, a gente acompanha a trajetória, porque é muito importante a gente definir os objetivos, como Lara falou. Qual é o objetivo que a gente tem? A que nível eu quero que o aluno chegue? Tá? Então, eu posso traçar uns objetivos e posso conversar com o aluno para ver até onde ele quer chegar. Só quando a gente trabalha numa sala muito heterogênea, às vezes a gente acaba tendo que definir alguns objetivos. Mas é mais importante você acompanhar o processo de crescimento do aluno do que só o resultado final. O resultado final é falho, é momento, é um recorte. E isso traz uma falsa ideia de que o aluno sabe, onde ele às vezes é bom de decorou e cuspiu no papel ali as informações e acabou.
E ele não aprendeu quase nada, porque ele não cresceu ao longo do ano, ao longo do período, ao longo do semestre, sei lá. Agora, é interessante, quando a gente vai fazer avaliação, a gente colocar na cabeça justamente, não só o objetivo, mas o que é que a gente está querendo avaliar também. Porque se a gente levar em consideração avaliar uma competência do aluno, a gente vai ter que juntar várias formas de avaliação. Por quê? Quando a gente fala em atribuir, avaliar a avaliação de uma competência, a gente pode ter 3 universos ali, né? A parte cognitiva de conhecimento, a parte de habilidades e atitudinais, onde entra essa parte de Bell, por isso que eu cutuquei um pouquinho para falar da avaliação comportamental, que é negligenciada a avaliação atitudinal do aluno. A gente, às vezes, avalia muito habilidades, principalmente na faculdade, né? Com provas práticas, mini-sex, né? Que a gente faz áreas para eles resolverem algumas situações, problemas, né? E aí eles vão girando em sítiozinhos onde eles vão trabalhando a questão da habilidade perceptual, né? De interação interpessoal, etc., depende do que você está querendo avaliar. E a questão do cognitivo geralmente é o principal. Mas mesmo que eu queira avaliar só o cognitivo, a gente tem algumas formas de avaliação, né? A gente tem 4 tipos de avaliação que são mais usados, quando a gente quer avaliar mais o cognitivo ou um pouco o processo, né? E outras para avaliar mais a parte final. Então, o ideal é você juntar vários tipos de avaliação para ter um resultado mais fidedigno no final, para que você possa avaliar o processo e se realmente o aluno atingiu o objetivo que você traçou para que a turma chegasse, né? E aí a gente tem esses 4 tipos: avaliação diagnóstica, avaliação formativa, comparativa cumulativa e somativa. Dessas 4, as 3 primeiras são qualitativas. Então, a diagnóstica é para você fazer um questionário básico inicial para saber o nível de conhecimento do aluno, para você se planejar, para você planejar seu semestre. Então, não adianta você chegar com tudo planejadinho e jogar naquela turma ali, não. É interessante você fazer uma avaliação diagnóstica para saber onde é que está o nível de conhecimento daqueles alunos. E aí você modular, já que a turma é heterogênea, você tem, óbvio, que pegar a parte mais geral da turma para depois os outros irem equalizando ali, né? A formativa é para a gente ir acompanhando. A formativa é justamente o processo. Lara gosta muito da formativa, ela falou, né? Que a gente vai acompanhando. Pode ser intervenções ao longo do semestre para saber onde é que está, como é que anda aquele trabalho do aluno, caso seja um projeto. Caso seja conhecimento, que é a parte que a gente mais avalia, né? Praticamente só avalia. A gente pode fazer testes, mini-testes, que não valem pontuação, que valem uma pontuação muito pequena, que pode ajudar o aluno lá no final, porque às vezes tem que vir ao vosso reino também, né? Na questão de ter uma resposta para o aluno, às vezes só para ele fazer, ele não se interessa muito. Tá? Então, a gente avalia uma pequena pontuação, já vai ganhar alguma coisa, né? Então, não é só o vosso reino, é o vem a nós, na verdade. E essa avaliação formativa, ela ajuda a gente a entender o processo. Então, você coleta o nível de conhecimento no início, vai avaliando gradualmente ao longo do processo, e aí você, quando vê que vai trabalhar um assunto muito difícil, você pode fazer uma avaliação comparativa pontual, para descobrir se realmente ele teve um conhecimento mais aprofundado naquele conteúdo que você considera um pouco mais difícil. E, no final, né, para saber se realmente o aluno atingiu aqueles objetivos que você traçou para ele, tá? Aí você pode fazer uma avaliação somativa, pegando todo o conhecimento que você trabalhou ao longo daquele período, seja um semestre, né, uma unidade, anual, não sei, né? E aí você faz essa avaliação somativa, que é uma avaliação qualitativa, tá? Desculpa, quantitativa. Então, as 3 primeiras são qualitativas e a última quantitativa. A gente, usando esse conjunto de avaliações, a gente pode ter uma ideia melhor do processo de aprendizado do aluno e não só um recorte do momento, né? Porque se o aluno, como eu falei, é muito bom de decorar. Se o aluno ele não está muito bem naquele dia, ou ele não está muito bem naquele dia, sei lá, está meio adoentado, né? Teve algum problema em casa, isso influencia na hora dele fazer a prova, né? Eu brinco dizendo aos alunos que, vamos dizer assim, 40% é conhecimento, 60% é tranquilidade. Um aluno muito tranquilo, ele interpreta melhor a questão, mesmo ele não tendo tanto conhecimento. O aluno que é muito inteligente, muito nervoso, ele esquece. Um pico de ansiedade dele faz ele errar uma sequência de 3, 4 questões. Muitos alunos não passam em concurso por conta disso. Eles têm que fazer uma análise do próprio conhecimento intrapessoal, né? Uma análise de autoconhecimento, para poder perceber e ter esse controle emocional que atrapalha muito na hora de você ser avaliado, né? No caso, quando é um tipo de avaliação quantitativa, né? Então, a gente pode ter esse procedimento de avaliar o todo e não só pontos. Ou a gente pode pegar pontos
que vão gerar um resultado final que seja mais assertivo. Então, não existe uma receita de bolo, faça assim. Mas você utilizando diversidade de forma de avaliações, você tende a ter um resultado mais fidedigno, né? Isso é importante, tá bom? Então, no contexto geral, é essa contribuição que eu teria para trazer para vocês. Diversifique suas formas de avaliação, tá? Mesmo que seja um ensino tradicional, você tem como fazer isso. Beleza? E agora, Vini vai vir aqui para dar a contribuição dele. O que é que ele acha que ele pode fazer na questão das avaliações, como ele avalia, como é que ele pode ajudar também a gente a definir como seria uma forma mais correta de avaliação. Né? Fala aí, Vini. E aí, galera, tudo bem? Venho por aqui, direto do Rio de Janeiro. É muito legal ouvir isso, né? Eu gosto demais dessa conversa e acho que as provocações que surgiram aqui, tanto da Lara, da Bel, do Rodrigo, são muito incríveis, né? Até fiquei ouvindo, pensando, gente, quantas coisas passaram na minha cabeça só de ouvir esse assunto, né? Então, eu acho que tem algumas coisas, né? Pegando aqui o gancho um pouco do que o Rodrigo acabou de falar, quando a gente diversifica, olha que doido, né? Quantas das vezes a gente busca a avaliação para buscar um padrão, para encaixotar os alunos numa mesma régua, né? A gente falou um pouquinho sobre isso no encontro anterior, e, assim, aqui também acho que pode apontar um pouco nessa direção. E ouvindo aqui a conversa hoje, eu fiquei pensando assim, quando que a gente está disposto também a não encaixotar mais, né? Porque aí essa discussão, então, ela fica infinitamente rica, né? E avaliar ou por conceito, ou por projeto, algumas coisas também que a Lara trouxe no começo, assim, me fizeram ficar pensando um pouco nisso, assim, dá para a gente individualizar? Dá, que dá, a gente não tem dúvida, né? A Bel também trouxe questões comportamentais, dá, e aí como é que a gente quer e tem vontade de trazer, né? E eu queria compartilhar dois experimentos, né, quase que, sobre esse assunto. Certa vez, eu dou aula para alunos de ensino médio, né, sou professor de Química, e os alunos chegando no ensino médio, né, no primeiro ano do ensino médio, logo nas primeiras semanas de aula, nós perguntamos aos alunos, assim, como vocês gostariam de que a avaliação fosse? E eles eram livres para escrever. Então, fui para o quadro, peguei a caneta, né, escrevi no quadro e falei, podem falar, vou anotar as ideias. E aí as ideias eram teste, prova, trabalho. Teste, prova, trabalho, né? E aí entender que quando a gente está falando de avaliação, quanto que a gente convida o aluno para fazer isso, né? Eles falam assim, não sei, nunca me perguntaram isso, né? A gente nunca pergunta direito, assim, como que é esse processo, né? E aí o doido, né? Porque, obviamente, a escola passa anos moldando, né? Ou encaixotando dentro de um processo. E aí depois a gente fala, e agora você é livre para escolher, e você fala, ó que doido. E aí, a partir disso, foi proposto para eles uma coisa que a gente chama de cardápio de avaliações. E eles, então, poderiam fazer escolhas de uma das avaliações, eles poderiam escolher o modo. Então, poderia ser oral, poderia ser um experimento, poderia ser um infográfico, ele poderia preparar o material para a turma. Ou seja, a partir de um talento, não sei se a palavra é um talento, né? Mas a partir de uma habilidade que ele pudesse desenvolver, ele poderia ser avaliado de acordo com aquele processo. Então, por exemplo, um aluno que vai fazer um experimento, óbvio que ele não vai sozinho para o laboratório, monta tudo, sabe onde está tudo, ele tem um acompanhamento, né? Então ele prepara, discute qual experimento ele quer trazer, por que ele quer trazer aquele experimento. Então, eu acho que foi uma experiência muito diferente do tradicional, e muitas das vezes os alunos recorriam mas eu posso fazer uma prova? Claro que você pode fazer uma prova, você pode, porque também tem um conforto quanto a isso, né? Então, a minha fala é mais de eu me sentir provocado pelas falas de hoje, e como é o jeito certo, né, de avaliar, eu falaria com a diversidade, pegando esse gancho que o Rodrigo trouxe, mas também trazendo o aluno para essa diversidade, né? Para essa discussão, para esse questionamento. Eu acho que a gente tem muito, assim, acho que a fala da Lara e da Bel também apontam para essa questão do trazer para o aluno, o estudante, para essa troca. Então, eu acho que que esse desafio que eu queria ver um pouco mais na educação mais tradicional, né? Claro que, quando a gente pensa no ensino infantil, isso é muito rico, né? Mas eu acho que eu queria ver um pouco mais disso. Massa. E é interessante, Vini, porque trazer o aluno
para participar do processo é muito legal. Só que a gente percebe, às vezes, que o aluno ele tem essa questão um pouco limitada da forma de avaliar. Porque ele vem do ensino tradicional e para ele é teste, teste, teste. Ou trabalho. Né? Fazer um trabalho e apresentar. Então, ele não tem ideia de quais são as outras possibilidades. Ele não tem ideia da possibilidade de montar um portfólio, muitas vezes. Né? De que você vai acompanhar o trabalho e o crescimento dele. Alguns têm, mas outros não têm essa ideia. Né? Então, isso é uma falha até nossa também. Que não mostramos a eles, lá no fundamental, lá no começo, algumas formas de avaliar diferenciadas. Então, a gente acabou viciando o aluno a teste, trabalho. Né? Então, é um pouco culpa da gente também, né? Sim, sim. E eu, aproveitando essa ideia que você está trazendo, né? Você falou antes também sobre avaliar resultado, né? Porque a gente pode discutir a cola. Porque se é um número que importa, vale se os fins justificam os meios, né? Quase esse pensamento, a cola faz super sentido, porque no final eu tenho o número que eu preciso, o 10 ou o 9, o conceito A máximo, porque é sobre resultado, é sobre processo, né? Que também já foi falado um pouquinho sobre, né? Então, acho que é rico demais essa construção. Legal. E quanto mais a gente discute, a gente percebe como é complexo o assunto e como a gente não sabe como avaliar. O nível de dificuldade é impressionante. Bel, quer contribuir aí com alguma coisa? Trazendo um pouco isso, né? Quando eu quero trazer um pouco a realidade desse curso que eu fiz, quando tinham outros professores, outros pesquisadores, outras pessoas de N meios, mas que trabalham com a educação, seja corporativa, seja dentro do ambiente escolar, ou seja dentro do ambiente de pesquisa. E a primeira avaliação que teve no curso foi uma prova, com questões, a última dissertativa e as outras objetivas. E era muito engraçado, porque a primeira, essa disciplina, essa aula específica que teve a prova, no final, ela tratava de questões não objetivas. Ou seja, era tudo qualitativo. Então, todas as respostas, em tese, estariam certas. Né? Tudo que seria pontuado na prova estaria certo, porque era qualitativo. Então, era partindo do ponto de vista do aluno, né, de quem estava respondendo, teoricamente, tudo estaria certo. E aí, isso me lembrou agora o que a gente acabou de falar, que o quanto é importante ter o feedback oral, né, com essa conversa, e ter a pessoa que avalia o qualitativo fora desse ambiente, para ela poder perceber como é esse aluno, como ele entende aquilo que está sendo passado, como que ele interpreta essas questões, né? Tem meios de fazer isso também na sala de aula, né? Eu já peguei e joguei no quadro, assim, um quadradão com 4 quadrantes, e todo mundo foi lá preenchendo o que entendeu no primeiro, o que ficou na dúvida no segundo, o que gostaria de aprofundar no terceiro, e o que acredita que isso vai dar no quarto. E aí a gente conseguia construir uma ideia de como que estava caminhando a disciplina, de como que estava caminhando a absorção do conhecimento. Isso é uma avaliação não formal, digamos assim, né? É um método de avaliar não formalmente. Acredito que a Lara já tenha feito já esse método também. Eu queria contribuir com mais uma coisa aqui, que fiquei pensando dentro da fala de vocês. Todo mundo que está nos assistindo, que sempre faz prova, vai pensar, beleza, agora ao invés de prova eu vou dar trabalho. E aí a pessoa depois vai falar, não, mas trabalho, eu não sei avaliar no final quem fez melhor, quem não fez, porque fica mais subjetivo. E eu queria trazer 2 pontos aqui. Um, como a gente, ser humano, está avaliando outros seres humanos, a gente tende a avaliar melhor as pessoas que têm personalidades semelhantes a nós. Então, por exemplo, eu acho muito difícil quando eu estou avaliando, eu sou uma pessoa extrovertida, e acho muito difícil quando eu estou avaliando uma pessoa introvertida, porque ele apresenta o projeto e eu acho que a apresentação não está legal, porque a pessoa
introvertida, ela não tem confiança na parte de apresentação. Então, eu acho que isso é um ponto crítico, assim, um ponto negativo de quando você começar a fazer avaliações subjetivas, você vai perceber que você tende a ver sempre aqueles alunos que são sempre melhores nas apresentações, independente do tanto que eles se esforçaram, do tanto de trabalho que eles fizeram, porque aquele tipo de avaliação é mais alinhada ao tipo de personalidade dele. Eu fiz um curso, e eu até recomendo, se vocês quiserem, e é em inglês, chama MBTI Learning Styles, que é basicamente quais são as 16 personalidades e como essas personalidades aprendem melhor. Então, isso tudo para dizer que o mais importante é que você saiba identificar que, às vezes, aquele aluno não apresenta tão bem porque é um tipo de personalidade dele. E os outros alunos que preferem, sei lá, um aluno prefere prova porque ele não se sente confortável apresentando, às vezes, e ele gosta, às vezes, de um método um pouco mais de raciocínio lógico, uma coisa menos subjetiva. Então, eu acho que isso é bem importante a gente ver. E dentro da sala de aula, provavelmente você tem todos os tipos de personalidade. Então, essa é a importância da gente trazer métodos variados de avaliação. Se a gente só faz prova, a gente está beneficiando um tipo de personalidade. Se a gente só faz apresentação de trabalho na frente da sala, a gente está beneficiando aquele tipo de aluno que gosta de falar em público. Então, isso é uma coisa para a gente ter em mente quando a gente escolhe os métodos de avaliação. Aqui, o pessoal tem muita discussão sobre isso em relação à diversidade e inclusão. Até para selecionar candidatos para trabalhar lá. Eles falam assim, se na banca de candidatos tem mais pessoas que gostam daquele tipo de candidato, eles tendem a selecionar pela personalidade, o que é uma coisa muito complicada, porque nesse sentido a gente tem que ter diversidade na banca também. Então é isso que eles estão buscando muito aqui, a escola ela é bem inclusiva e eles estão tentando fazer isso, colocar na banca pessoas diversas para selecionar candidatos diversos, de um grupo diverso, não ficar sempre naquela bolha de todo mundo que está selecionando o pessoal são pessoas que tiveram experiências semelhantes, então vão selecionar pessoas com experiências semelhantes a dele. Lara, sabe o que isso me lembrou? Howard Gardner, quando ele fala das múltiplas inteligências, né? Então, às vezes não é só personalidade, a personalidade é uma influência um pouco, às vezes, da tendência da inteligência da pessoa. Né? Então, às vezes a pessoa ela não se expressa tão bem, porque não faz parte da personalidade, ele não tem aquela parte, não que ele não possa desenvolver, ele pode, mas geralmente a gente tenta melhorar o que é um comportamento nosso, a gente tenta melhorar o que a gente é bom, a gente muitas vezes tenta melhorar o que a gente não é bom, né? Então, a gente, para trabalhar um pouquinho essa questão do Lara, podemos ler um pouquinho, né, falando sobre as múltiplas inteligências, Howard Gardner, que fala um pouquinho dessa questão. A gente erra muito por não tentar conduzir aquele indivíduo por um caminho que ele se daria melhor. A gente tenta botar numa caixinha, como o Vitor falou, rotular e dizer, segue esse caminho aqui, que esse é o certo. Mas se eu quero seguir esse outro caminho aqui, que eu sou melhor, né, nessa questão de expressão corporal, de localização, de posicionamento, de discussão, né, de conversar, né? Então, são várias outras inteligências que a gente só basicamente prioriza a cognitiva, né? Tá? Ele meio que despreza as outras. Mas Vini ele lembrou aí de 2 exemplos de avaliação, ele queria compartilhar com a gente aí, ele lembrou aí de alguma coisa. Isso aí. Ouvindo de novo as meninas, né? Ouvindo a Bel e a Lara, ele veio 2 exemplos, né? Mas antes de falar dos exemplos, a Lara citou como eu era como aluno. Eu era exatamente o aluno que ia bem na apresentação e me garantia a minha nota na apresentação, né? Uma das razões pelas quais... Ai, Nicole, olha lá. Olha, no futuro, bebê, você vai estar olhando você aqui, vamos guardar isso aqui para o futuro. Eu era esse aluno, e aí eu entendi, isso é uma das razões, né, pelo qual eu me tornei também professor, nessa tranquilidade de estar na frente apresentando, né? E aí eu queria citar dois exemplos, né? Ela também falou agora de lição, né? Quando eu fiz prova para o mestrado, a última questão do mestrado era crie uma pergunta e responda. Tinha um tema. Você tinha que criar a pergunta e responder sobre o tema. Meu mestrado é em polímeros, né? Então tinha que ser sobre o tema de polímeros e responder.
E o louco é que depois, né, tem um momento lá de revisão de prova, a banca, né, de avaliação, ela mostra para você a questão e mostra que muitas vezes a gente não sabe fazer a pergunta e não sabe responder, ou responde algo que nem a gente perguntou, ou fala pelo tão preocupado de fazer isso, né? Então, também gerar perguntas. Então, essa foi uma ideia que eu achei legal. Eu nunca fiz com meus alunos, mas sempre tive vontade de fazer. E um segundo exemplo, que também é bem interessante, também foi no mestrado, era um professor, você fazia a prova, né, regular, normal, tradicional, só que você que corrigia a própria prova. Olha que doido, assim, você que dava nota. Tinha uma aula seguinte, após a prova, né, todo mundo recebia a prova do mesmo jeito que você recebeu, não tinha anotação, não tinha nada. E aí, cada questão era mostrada, assim, o professor falava o que ele esperava do raciocínio para aquela questão. Então, você... Claro que a gente combinava algumas métricas, né? Chegou até aqui, metade, chegou aqui, não é. E aí a turma, o grupo, né? Claro que funciona melhor para um grupo menor, o grupo ele ia debatendo sobre aquilo, sobre o conceito, sobre o que estudou, mas isso também não é legal, isso não é. Então, às vezes, a própria pontuação da questão poderia mudar, de acordo com aquela discussão do grupo. Então, no final, você saía com aquela nota, e aí a discussão era tão rica que eu lembro das discussões mais do que qual era a questão, das discussões de como foi rico trocar desse jeito, né, de falar, olha, e esse caso, né, ele tinha uns estudos de caso também nas questões, né, claro que no mestrado é um outro tipo de avaliação, mas eu acho que é interessante. Enfim, então queria compartilhar essas ideias, deixa eu lá que a Nicole está me chamando. Segue daí, Rodrigo. Valeu, gente, muito rica a discussão de hoje, a gente levantou, a gente deu alguns direcionamentos, mas também levantou alguns questionamentos interessantes, né, para a gente refletir, né? E como eu comecei a minha fala, vou terminar da mesma forma. Avaliar é muito difícil e não existe uma forma, uma receitinha, uma fórmula mágica, né? Tente, experimente e erre, mas tente achar a melhor forma de avaliar, tá? Na qual você possa avaliar o rendimento e não só o resultado. Esse eu acho que é a ideia central. Diz aí, Lara. Ou as melhores formas. Então, eu convido todo mundo aqui a testar métodos variados durante o semestre. E juntar esses métodos, né? Você usar vários, não só testar vários, mas identificar várias formas de avaliação para que você possa ter um resultado mais próximo da realidade, né? Pois é, gente, chegamos ao final. Hoje a gente falou que só. Mas também é muita coisa, né? Muita informação, é um tema muito rico, muito difícil de discutir, mas a gente, mesmo extrapolando um pouquinho o tempo, né? Saindo do normal, a gente espera que vocês assistam, critiquem, participem, como? Falando, dando dicas, discutindo, discordando, tá? Da gente nos comentários lá no YouTube, tá? Então, acompanhe a gente no YouTube, observando a nossa playlist dos outros encontros e essa websériezinha sobre avaliação, que está no capítulo 2, tá? Então, um abraço a todos aí, tá certo? E não esqueça de seguir a gente no Instagram também, tá? @coletivo.descola, tá bom? Um abraço a todos e tchau!